E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Romário Vasconcelos e no vídeo de hoje falaremos da primeira lei de Ohm, um assunto bastante cobrado na prova do Enem. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que um condutor ôhmico de resistência constante, mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre as suas extremidades. Então, a equação da primeira lei de Ohm é o seguinte: U é igual a R vezes I, onde U é a minha diferença de potencial, R é a minha resistência elétrica, vezes I, que é a minha intensidade de corrente elétrica. Um resistor, no caso aí, é um resistor ôhmico, que quer dizer que é uma resistência constante. Se a resistência ela é constante, à medida que eu aumento a minha diferença de potencial, eu vou aumentar a minha intensidade de corrente elétrica. Por quê? Porque essas duas grandezas elas são proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também vai aumentar. Quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Vamos para as unidades. A unidade da diferença de potencial, atenção, é dada em volts, a resistência elétrica é dada em ohm e a intensidade de corrente elétrica é dada em amperes. Essas unidades estão no SI, que é o Sistema Internacional de Unidade. E, graficamente, a gente tem o seguinte, o gráfico que fala sobre a primeira lei de Ohm, o gráfico é dado por uma reta. Por quê? Porque o resistor ele tem um valor constante, é uma resistência constante. Logo, o gráfico é dado por uma reta, onde eu tenho aqui no gráfico a minha DDP, diferença de potencial, e a minha intensidade de corrente elétrica. Ok? E a inclinação dessa reta vai de acordo com o ângulo θ. Esse ângulo aqui, θ, a gente pode calcular a resistência elétrica pela tangente de θ. A tangente de θ vai ser, no caso, a diferença de potencial U, a DDP, dividido pela intensidade de corrente elétrica I, U sobre I, tangente de θ. E U sobre I é a nossa resistência elétrica. U, resistência elétrica é igual a U dividido por I. Vamos para uma questão que caiu no Enem 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás top e incolor em ganchas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta às altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Então, de início, você olha para o gráfico, percebe que nesse eixo aqui é o eixo da corrente elétrica e a corrente elétrica aqui está sendo dada em 10 elevado a menos 6 ampere. Esse outro eixo é o eixo da diferença de potencial dado em volts, certo? Ele quer saber o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Lembrando que quando a polianilina está na presença de altas concentrações de amônia, a sua resistência elétrica nominal ela é aumentada 4 vezes. Então, primeiro, você encontra a resistência elétrica de acordo com o gráfico e depois você multiplica por 4. Então,
Para você calcular a resistência elétrica, de acordo com o gráfico, você pode utilizar os pontos que o gráfico te dá. O gráfico te dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aí você escolhe qual melhor você vai gostar de trabalhar. Eu vou trabalhar com esse ponto aqui. O ponto onde eu tenho corrente 4 vezes 10 elevado a menos 6 ampere e DDP, né, diferença de potencial, igual a 2 volts. Então, sabendo que a resistência elétrica é igual a U dividido por I, a gente tem que a resistência elétrica vai ser igual a U, que é 2 volts, dividido por I, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o 10 elevado a menos 6 para o numerador dessa divisão. Colocando ele para o numerador dessa divisão aqui, o expoente menos 6, ele vai ficar positivo. Logo, R vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 6 positivo, dividido por 4. Aí você simplifica 2 por 4. Né? Essa simplificação, 2 por 4, vai dar 1 meio. Vai ficar 1 meio vezes 10 elevado a 6. 1 meio é equivalente a 0,5 vezes 10 elevado a 6. 1 meio é equivalente a 0,5. Essa é a resistência elétrica que o gráfico te dá. Só que ele quer saber o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônio. Na presença de altas concentrações de amônia, a resistência elétrica ela é aumentada 4 vezes. Então, você vai multiplicar esse valor por 4. Então, vai ficar com R igual a 4 vezes 0,5 vezes 10 elevado a 6. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 0,5, a gente tem que a resistência elétrica é equivalente a 2 vezes 10 elevado a 6 ohm. Então, nas opções, a gente tem o item correto, é o item E. Nosso item E de escola. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga que vai fazer o Enem desse ano de 2020. Valeu, galerinha. Um abraço a todos e fiquem com Deus.